tema que nós vamos abordar agora é criando meninos para a glória de Deus. Em seguida, nós vamos falar sobre criar meninas. E amanhã nós vamos falar do caráter da mulher piedosa na sociedade e na família. Né? Nós vamos falar mais especificamente sobre nossa vocação. Como o pastor começou dizendo, nós estamos vivendo uma guerra. Né? Eu acho que a igreja sempre viveu guerras parecidas, né? Em prol da verdade. E nos nossos dias, nós estamos tendo que lutar pelo óbvio. Né? Nós estamos tendo que... o pensador, o filósofo Chesterton já dizia isso, né? Um dia nós vamos ter que brigar para provar que a grama é verde. E é mais ou menos o que nós estamos tentando fazer hoje. Tentar dizer que menino é menino e que menina é menina. Que menino tem características de menino e que meninas têm características de meninas. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva bíblica e nós vamos falar um pouquinho também sobre como nós podemos imprimir isso conscientemente na vida dos nossos filhos. Não somente por causa do pecado como um todo, mas por causa da ideologia vigente nos nossos dias. Então, fazer isso propositivamente se torna uma necessidade ainda maior do que em outros tempos. Né? E a primeira coisa que a gente vai lembrar é que nós precisamos tirar da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, tudo aquilo que vai ser padrão para nós. Então, não nos esqueçamos disso. Não sei quantas aqui, que são mais velhas como eu, se lembram da época que nós éramos chamadas de o povo do livro. Né? Por quê? Porque nós vivíamos, os crentes viviam de acordo com a Bíblia. Andavam com ela embaixo do braço e ela era regra. Né? Então, nós precisamos voltar a isso. Tem um livro, um guia de estudo, eu não sei se tem lá fora, da Nancy Leigh DeMoss, chamado Mulheres, Verdadeira Feminilidade. E eu vou falar muito sobre esse livro aqui. Se você não tem esse livro, você deve ter. É um livro que você deve buscar ter. É um livrão grandão, assim, com várias lições para você estudar em grupo. E a Nancy Leigh DeMoss e mais uma autora chamada Mary Kaysen. E elas dizem que Deus ele tem um design exclusivo, um projeto exclusivo para o homem e para a mulher, que são totalmente diferentes. E elas dizem assim no livro delas: o movimento de emancipação feminina repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. Esse movimento afirmava que tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Você vê, o movimento começou dizendo que você tinha o direito de dizer o que era ser mulher. Agora eles estão dizendo que você também tem o direito de decidir se você é uma mulher que é um homem ou se você é um homem que é uma mulher. Você está vendo como as coisas são progressivas, né? Para o mal. Ensinou-nos a crer que nossas vidas e as escolhas que fazemos são única e exclusivamente da nossa conta. Levou-nos a achar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim e que podemos escolher arbitrariamente o nosso papel e definir o conceito de feminilidade. Então, a desgraça que nós temos hoje começou por causa desse pensamento feminista, da mulher poder redefinir o seu papel, de dizer que na família nós não temos papéis específicos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. A Bíblia, ao contrário, nos ensina que não cabe a nós definir o que é a feminilidade ou o que é a masculinidade, pois foi Deus que nos criou com propósitos diferentes e muito específicos e citados na Bíblia. Nós vamos ver isso. Né? Então, Deus tem esse direito porque Ele é o Criador. E não só porque Ele criou e porque Ele criou dessa forma, mas porque também Ele deixou registrado como deveria ser. Gênesis, abra aí comigo. Gênesis capítulo 1, de 26 a 27, 26 e 27... diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tinha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que Deus, ele criou o homem, criou a mulher, à sua imagem. Os dois refletindo o seu caráter. E os dois juntos mostram ao mundo quem Deus é. É uma coisa que meu marido sempre fala quando ele está falando para pais. Ele sempre diz isso. Que é como se Deus tivesse dividido a paternidade dele na nossa maternidade e na paternidade do pai. E juntos, os dois refletem perfeitamente a imagem de Deus Pai. Eu não sei se vocês lembram de Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria acolher vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. O que é isso? Não, uma atitude materna. Longe essa ideia de Deus ser mulher, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, não. É o caráter, as atitudes, a imagem de Deus refletida também na nossa maternidade, em alguns aspectos, e na paternidade, em outros aspectos. Então, quando o texto que nós lemos diz, façamos o homem, o que está indicando ali é que o ato que estava sendo feito era um ato deliberado e planejado. Deus não fez o homem e vamos ver no que dá, e fez a mulher, vamos ver no que dá. Não, ele tinha especificidades para cada um deles. E aí, como a gente está falando de criação de meninos, a gente precisa se lembrar que a infância deve ter como alvo a preparação para a vida adulta. Afinal de contas, nós passamos mais tempo como adultos do que como crianças. Não é verdade? Se você viver aí, sei lá, 70 anos, 12 você vai ser criança. Você vai te sobrar aí 58 anos de adulto. Então, quando nós temos filhos, e deixa eu falar para você, eu sei que tem muita moça solteira aqui, ainda. Então, isso é uma lição para que você já vá pensando, lendo a respeito, para quando você tiver seus filhos. Agora, isso também é uma releitura da criação que você teve, do que seu noivo teve. Coisas que ele talvez tenha deixado de aprender e que hoje é problema no relacionamento de vocês ou no seu casamento. Né? Então, as coisas que a gente vai falar aqui, baseadas na palavra de Deus, não tem só a ver com criar os nossos filhos. Tem a ver com a verdade do Evangelho. Porque toda a verdade que está na Escritura é a verdade do Evangelho. Se resume em Cristo. Todas as verdades. Como você usa a sua feminilidade, as roupas que você veste, tudo isso tem a ver com o Evangelho. Por que tem a ver com o Evangelho? Porque está na Bíblia. E a Bíblia revela Cristo e revela o Evangelho. Então, isso é importante para você também, que não tem mais filhos, que nunca vai ter filhos, que já criou seus filhos. Por quê? Porque é a verdade de Deus. Então, se é assim, né, a infância é uma preparação para a vida adulta, nós precisamos agir deliberadamente, investindo nessas crianças. Afinal, por causa da queda, esse padrão inicial foi manchado por causa do pecado. Aquilo que Deus havia feito foi manchado por causa do pecado, instituindo, né, como Adão deveria agir, como Eva deveria agir, assim seus filhos. Né? Então, nós precisamos formar os nossos meninos para serem homens. Quantas solteiras a gente tem aqui hoje? Levanta a mão aí. Vocês vão concordar comigo que está difícil achar homem. Homem. Homem tem muito. Mas homem de verdade. A gente viu uma camisa hoje lá no Mercadão, não foi? Seja homem. Eu falei, essa daí podia comprar para levar lá para o congresso hoje. Difícil. Dentro das igrejas. Difícil você encontrar homens que se pareçam com homens, se vistam como homens, falem como homens e ajam como homens. De quem é a culpa? Minha. Nossa. Das mães, dos pais. A culpa é nossa.
Porque nós deixamos de ensinar aos nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que criar filho é uma coisa automática, é simples, né? Que você paga um bom plano de saúde, uma boa escola, o problema está resolvido, você terceiriza a educação dos seus filhos, você acha que ele se cria, né? E nós deixamos de ensinar as verdades do Evangelho para eles. Então, falar sobre isso nos nossos dias parece até uma coisa estranha. Falar sobre masculinidade bíblica, hoje em dia, às vezes até dentro da igreja, é difícil, porque podemos ser mal interpretadas. Tem um livro, eu também não sei se tem lá fora, chamado Futuros Homens, que é um livro que vocês deveriam ler. É um livro sensacional, de Douglas Wilson, da editora Cleary. E ele cita um outro Douglas, que é Douglas Jones, dizendo assim: a masculinidade pode ser pensada como a reunião de todas aquelas características que fluem do deleite e sacrifício da força física em prol da bondade. Eu acho isso tão lindo, porque demonstra aquilo que o homem é, forte, viril, mas em Cristo, bondoso, gentil e cuidadoso. Isso é a masculinidade bíblica, porque também tem esse problema, tem aquelas distorções, né? Por um lado tem aqueles homens bananas de pijama, por outro lado tem os machões, estou falando dos crentes. Tem os machões, né? Que mulher, quem manda que sou eu, é debaixo do meu pé, e mulheres que acham que submissão é isso, né? Que não entenderam ainda o que é o conceito da submissão bíblica. Então, existem essas distorções. Então, quando nós não entendemos exatamente o que a Bíblia diz, ou a gente cai para efeminação, ou a gente cai para o machista, rude, grosseiro. E não é nenhuma coisa nem outra. Quem é a imagem do marido na Bíblia? Cristo. E como Cristo trata a sua noiva? Esse é o modelo. Esse é o padrão. É por aí que nós devemos seguir. Mas nós vamos precisar trabalhar arduamente por isso, por causa do pecado e por causa da sociedade em que nós vivemos. Nós não podemos achar que essas características vão cair do céu, elas não caem. Nós, que somos mães cuidadosas e preocupadas, devemos nos empenhar para forjar nos nossos meninos um caráter masculino essencialmente bíblico, como a palavra de Deus nos diz. E aí, eu vou dizer para você que é casada, que o seu casamento é um exemplo para os seus filhos. Se dentro do casamento nós exercemos os nossos papéis bem definidos, nós não pensamos igual ao mundo, que cada um exerce o lugar que quer, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Se a gente entende que existe uma vocação para a mulher e existe uma vocação para o homem, e nós vivemos isso dentro de casa, isso será muito melhor percebido. Talvez você nunca sente com seu filho para dar a ele uma palestra sobre masculinidade bíblica. Mas se ele tem um pai que assume o papel dele, ele está aprendendo todo dia como é ser um homem e como é ser forjado a imagem de Cristo através do Pai. Agora, você pode dizer assim para mim: bom, então eu estou em encrenca, porque você não conhece meu marido. Meu marido não é um exemplo de masculinidade bíblica. E aí eu vou dizer a você: seja uma auxiliadora do seu marido. Seja aquela que está ao lado dele para auxiliá-lo também a se tornar um homem à imagem de Cristo. Nós estamos juntos. A imagem do casamento é essa: dois pecadores caminhando juntos para a cidade celestial. É isso que a Confissão de Fé de Westminster fala a respeito do matrimônio. Para que o matrimônio foi instituído? Para auxílio mútuo. Que coisa incrível. E no que mais nós podemos ajudar o nosso marido de tão importante do que ele se pareça com Cristo? E ele nos ajudar que nós nos pareçamos com a noiva. Nós nos ajudamos em muitas áreas, em todas as áreas.
É auxílio mútuo em todas as áreas. É auxílio mútuo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os momentos. Mas que momento mais importante é quando nós nos exortamos um ao outro. Então, se você não tem um marido que é dessa forma, você precisa ajudá-lo de forma respeitosa, de forma carinhosa, não de forma arrogante, pensando que você é a mãe dele, repreendendo-o, né, como se você fosse superior a ele. Mas sabe aquela esposa que deixa um artigo assim, não, divertidamente, assim, em cima da mesa? Amor, dá uma lidinha. Aquela esposa que fala, amor, vamos ler um livro juntos? E aí escolhe um livro que seja bom para os dois e que ajude a sanar as dificuldades dele. Né? Você é aquela esposa tão amorosa e tão contrária àquela rixosa lá de Provérbios, que quando você chama a atenção dele, ele ouve. Ele tem prazer em te ouvir, ou você é aquela mulher que, igual uma goteira, né? Como Provérbios fala. Tão chata com tudo. Tão chata, reclama de tudo, o tempo todo. Abaixa a tampa do vaso. Tranca a porta, não esquece a chave do carro, olha a carteira, atende o celular, reclama de tudo, tudo. E aí, quando você vai falar de uma coisa muito importante, marido tem essa arte, né? Eles têm, não sei se vocês já viram, eles têm um botãozinho aqui, ó, escondido, eles fazem assim, ó, off. Aí eles ficam assim, plenos, olhando para você, mas não estão nem aí para o que você está falando. Por quê? Porque você já encheu muito a paciência dele e ele não quer mais te ouvir. Então, seja uma boa auxiliadora para ajudá-lo. Porque muitas vezes os nossos maridos ainda estão na fase da meninice. Às vezes por falta dos pais, né, imprimirem esse caráter neles. Então, eles ainda são aqueles meninos grandes, né, que jogam videogame, que estão... Nada contra jogar videogame, não tem nada errado de jogar videogame, tá? Mas que vivem disso e que não tomam atitudes. E você quer tomar atitude por eles ou você quer botar o dedo na cara deles. Então, você precisa ajudá-lo sendo uma boa auxiliadora. Deus determinou dentro do casamento que o casamento seria um exemplo poderoso na vida dos filhos, importantíssimo para impactar a vida deles, né? Então, você deve lutar pelo seu casamento também em prol dos seus filhos. Também. Porque a primeira luta sua para que o seu casamento seja um bom casamento é a glória de Deus. Primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o seu casamento é uma parábola sobre Cristo e a igreja, para o mundo e para a igreja também. O seu casamento não pode mentir a respeito de quem é Cristo e de quem é a igreja, para o mundo. O seu casamento, muitas vezes, é o único evangelho que o teu vizinho vai ouvir, porque ele nunca foi à igreja. Então, através do teu casamento, o seu marido mostrando a liderança de Cristo e você mostrando a submissão e o cuidado da igreja e o amor, o zelo da igreja para com Cristo, vai mostrar Cristo ao mundo. Então, isso é muito importante, porque não se trata só da gente, se trata da glória de Deus. Mas também, envolvendo se tratar da glória de Deus, tem os teus filhos. E não é uma questão dos seus filhos serem ajustados. É uma questão da perpetuidade do reino de Deus nesse mundo. Porque como o reino de Deus nesse mundo é perpetuado? Através da igreja. Através dos filhos. Por isso, minha gente, vamos ter filho. Eu tenho uma fama, estava falando para a Raquel hoje, né? Eu tenho uma fama. A minha fama é, no ano seguinte que eu vou numa igreja, a igreja dobrou de menino. Não é? Edgleu ali, ó, não é? Então, se segurem, meninas, porque ano que vem vocês vão ter pelo menos mais um. Os muçulmanos entenderam isso. Os muçulmanos entenderam isso. Vocês sabem que o Vodbalkan, ele diz que em alguns anos a Alemanha será muçulmana,
não por causa da imigração, mas por causa da multiplicação. E porque eles levam muito a sério a religião que eles ensinam aos filhos deles. Na Alemanha, segundo o Vodbalkan, cada alemão tem uma média de 0,9 filhos por casal, e os muçulmanos têm 6. E eles têm filhos intencionalmente, para que a religião deles cresça. Olha que vergonha para nós. Nós que possuímos a religião verdadeira, a única religião revelada em Cristo, nós não queremos ter filhos mais. Por quê? Porque dá trabalho. Você tem muita série do Netflix para ver, né? Aí você não quer ter trabalho. Porque gasta muito dinheiro, afinal você precisa ir na Disney, você ainda não foi, né? Você precisa pagar a melhor escola de Fortaleza para o seu filho. Então, nós temos motivos muito egoístas para não ter filhos, ou para ter poucos filhos, e a gente se esquece do que a Bíblia fala sobre genealogia, sobre descendência, sobre pacto, sobre aliança de um Deus santo com o seu povo, que são chamados seus filhos. Não é incrível isso? Tem um livro que eu amo muito, da Susan Hunt, A Graça que Vem do Lar. E ela fala um negócio que eu acho impressionante. Ela diz assim, que o tempo todo na Bíblia, a Bíblia está falando de genealogia. Já leu? Não sei quantas de vocês já deu uma travada quando você está fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Você dá uma travada na genealogia. Por que tanta fulano, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano? E ela diz assim, sabe por que isso está registrado? Lembra que a Bíblia é o quê? Palavra viva de Deus. É Deus falando ao seu povo. Então, por que tem genealogia? Porque genealogia importa. Porque famílias importam. E aí ela cita, Susan Hunt cita, que quando começa o Evangelho, na plenitude dos tempos, ao invés de anunciar logo a glória de Cristo, o que Mateus 1 fala? Começa falando? Genealogia. Olha que incrível. Você podia achar que genealogia é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento começa com genealogia. Filhos importam. São eles que vão levar a bandeira do Evangelho adiante quando nós não estivermos mais aqui. São seus filhos que vão continuar com o Evangelho. Então, se você tem que tirar forças de algum lugar para lutar pelo teu casamento, para continuar criando teus filhos no caminho do Senhor, não procure essa força em lugares vazios, não. Procure essa força em coisas que são eternas, como o reino de Deus, por exemplo. Então, agora a gente vai falar, nessa última meia hora, sobre coisas bem práticas. E eu separei algumas, certamente tem outras, mas eu vou citar algumas sobre criar filhos homens. Em primeiro lugar, ensine seu filho a se vestir como homem. Tá difícil, coleguinha? Tá difícil. Vai num magazine qualquer e vai na seção masculina para você tentar achar roupa de homem. Difícil. E isso já atinge as crianças. Vocês devem se lembrar que lá em Deuteronômio 22, versículo 5, a palavra de Deus fala que a mulher ela não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor. Então, o sentido do texto aqui não é que a calça é de homem, então a mulher não pode usar calça, não é isso. São vestes peculiares. Então, muito cuidado. E deixa eu contar uma coisa para vocês, vou fazer um parêntesezinho aqui, que eu acho importante. Eu estive num lugar, alguns anos atrás, falando para mulheres, meu marido falando para os homens, e na hora que estavam todos juntos, cada rapaz que passava, eu tinha vontade de chamar assim, um canto, falar, meu bem, troca esse penteado, alarga essa calça, bota um sapato de homem, porque a aparência deles era uma aparência efeminada. Gente, isso é abominação. Não é só a prática homossexual que é a abominação, mas você se parecer também é.
pecado. A Bíblia fala que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se ligar desde já nos nossos filhos meninos. Se você for sair... Eu morro de rir quando eu vou tentar comprar uma calça masculina com o meu marido, ele já chega assim, já vou logo avisando que eu vou arrumar encrenca na loja. Já vou arrumar, porque eu vou falar, eu quero calça de macho. E aí você chega numa loja dizendo isso, os vendedores já... Né, você já não é politicamente correto. Então, é difícil, porque são calças, meu marido sempre reclama, são calças que quando você passa o pé, você já não consegue passar o pé, de tão apertadas que... Nem o pé passa, de tão apertadas que elas são. Né? Então, uma calça tão apertada assim, nem as mulheres deviam usar. Né? O que dirá os homens? E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho uma amiga que ela é de língua portuguesa e ela faz revisão de texto. E ela me contou que ela fez uma vez uma revisão de uma tese de doutorado numa grande faculdade carioca. O que ele defendia, uma tese de doutorado, isso tem alguns anos já, é como a indústria da moda se especializou em códigos indumentários para que os gays se identificassem. A gente não sabe disso. Mas ela estava dizendo para mim, existem marcas que são específicas de gays. Tipos de calças, tipos de decotes, tipos de tintura de cabelo, tipos de cortes de cabelo, que são específicos. Eu fiquei muito assustada quando eu ouvi isso, porque é uma maneira deles se reconhecerem para uma abordagem. Olha que coisa terrível. E a gente, igual umas patinhas, né? Vou comprar uma roupa para o meu filho. E compra qualquer uma. E não pensa na realidade em que nós estamos inseridas. Então, cuida disso. Olha de novo para a calça que você vai comprar para o seu marido, para o seu filho. Olha de novo. Ensine o seu menino a lidar com a alma feminina. E a sua futura nora vai te amar. A característica do homem, depois do pecado, é ser muito duro. Lembra da maldição que caiu sobre Eva? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia daquele texto ali é que a mulher, por causa do pecado, como consequência e maldição do pecado, ela sempre vai se insurgir contra o marido e ele sempre de maneira dura vai se voltar contra ela. E aí a gente vê a redenção disso aí lá em Efésios 5. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai. Vocês veem que exatamente o contrário da maldição. A mulher optando por abrir mão do controle e submeter docemente a sua vontade à autoridade do marido. E o marido, que deveria ter uma mulher submissa, o que a Bíblia deveria dizer, segundo as feministas? Maridos, dominem suas mulheres. Não. A Bíblia fala, maridos, amem. E qual é o modelo de amor? Cristo. Aquele que morre para proteger e para salvar a sua noiva. Então, entendem como os nossos conceitos são muito distorcidos, até nós crentes, por causa da vivência do mundo. Então, por causa do pecado, o homem tem essa brutalidade, não essa virilidade, essa força, não para a bondade, como a gente leu no começo, mas muitas vezes para serem ásperos, grosseiros. Então, essa é uma coisa que nós precisamos ensinar aos nossos meninos. Abram lá comigo 1 Pedro 3:7. Lembra que a gente falou no começo que a gente está treinando as nossas crianças para serem adultos? Você que tem um menino de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, você está treinando ele desde hoje, desde o dia que ele nasceu, para ele ser um marido. Você está preparando ele para entregar de bandeja para uma linda moça que vai chegar um dia e vai se casar com ele. Você está treinando hoje.
Não deixe para treinar o seu filho quando ele tiver 15 anos. Treine seu filho hoje. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte o quê? Oi, lê alto aí. Mais frágil, meninas. Nós somos mais frágeis mesmo, diferente do que o feminismo diz. Tratai-a com dignidade. E o final do texto? Para que não se interrompam as vossas orações. Olha que coisa! Deus está dizendo aos homens: trata a parte mais frágil com doçura, com dignidade. Vive ali a vida comum do lar, se integra na vida da tua família, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então você precisa ensinar isso ao seu filho. Então, se você deseja que o seu filho seja como este marido descrito nas Escrituras, comece a desenvolver essas qualidades nele quando pequeno. Ele jamais saberá como tratar a esposa dele com discernimento e consideração, se ele não vir você sendo tratada assim pelo seu marido, e se você não for aquela que é a primeira mulher com a qual ele convive, se você não for exemplo para ele, e se você não trabalhar conscientemente nisso. Estabeleça um relacionamento forte com ele, de amor, de respeito, de amizade, para que ele aprenda a conhecer como a mulher é diferente do homem. Eu tenho um filho solteiro que ele sempre fala para mim: mãe, eu acho que eu nunca vou entender as mulheres. Vocês são muito diferentes. Às vezes a gente está conversando, eu e meu marido, aí meu marido sai, fala alguma coisa e sai, aí eu falo: poxa. E ele pergunta: o que foi, mãe? Você viu o que ele falou? Vi, ele não falou nada demais. Eu falei: nossa, mas vocês são muito diferentes da gente. Porque mulher é assim, né? Qualquer coisa se magoa. E homem não, homem está falando normalmente. Então a gente precisa ensinar essas minúcias do coração da mulher. E a melhor forma de fazer isso é você tendo acesso ao coração dele. Diga a ele das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta, das coisas que uma mulher não... Ensine isso ao seu menino. Eu me lembro quantas e quantas vezes eu estava largada na cama com cólica e meus meninos chegavam no quarto falando alto e o Oreb dizia: shh, fala baixo, mamãe está com cólica. E aí eles perguntavam: o que é isso? É um momento da vida da mulher que ela precisa ganhar chocolates. E eu sempre que podia chamava eles e falava: olha, isso eles tinham 3 anos, 4 anos, eu sempre fazia isso. Eu falava: meu filho, quando você casar e a sua mulher disser essa palavra, guarda essa palavra, cólica. Quando ela disser isso para você, você nunca vai saber o que é isso, viu? Nunca. Mas quando ela disser isso para você, acredita, está muito ruim a vida dela. Cuida dela, lava a louça para ela, compra chocolate para ela. Gente, minhas noras me amam, porque meus filhos dão chocolate para elas. Porque eles aprenderam isso conscientemente. Você imagina se nesses momentos eu afasto eles? Sai daqui, não quer ver ninguém, tô mal. Usa essa oportunidade para ensinar a eles. Esse é um terreno fértil para eles aprenderem a se especializar no trato com as mulheres. Quando ele for grosseiro com você, chama e fala: olha, a mulher vê diferente, essa maneira de falar não é tão dócil, seja mais, fala mais assim, a mulher entende de outra forma. Converse com ele. Incentive seu filho, esse também a tua nora vai te amar, incentive seu filho a apreciar e a elogiar o seu trabalho em casa. Porque se ele aprecia, se ele vê, você pode ensinar a ele: filho, olha o jantar que a mamãe fez para você. Deu trabalho. Vamos orar. Você quer orar? Ore e agradeça a Deus pela mamãe, porque a mamãe trabalhou muitas horas para que esse jantar ficasse pronto. Agradeça a mamãe. O meu filho ensina isso para a nossa netinha. Diga: obrigado, mamãe, a comida está uma delícia. Ela fala: obrigada, mamãe. Coisa linda, vovó. Ensina isso aos seus meninos.
Lá em casa a gente tinha uma brincadeira. Todo domingo, que nós nos reuníamos num horário, eles já adolescentes, né? E nós nos reuníamos para almoçar. E aí, de vez em quando, ninguém falava nada, eu perguntava: comida tá boa, né, gente? Tá gostosa aí? Aí meu marido brincava: meninos, mamãe tá precisando de elogio. Vamos dar meia palma para a mamãe. E eles faziam assim, ó. Todos eles juntos. Eu falava: poxa, gente, nenhuma palminha. Tá bom, uma palma para a mamãe. Aí tá bom. Uma palma. Isso é para você não ficar orgulhosa. Ele brincava. Mas nós sempre tentamos desenvolver isso neles para gente, que coisa deliciosa. Um marido chegar em casa e falar: amor, a casa está tão cheirosinha. Amor, que janta gostosa, obrigada. Como ele vai fazer isso se ele nunca viu isso? E se ele não foi ensinado a fazer isso? Ensine o seu filho a tomar iniciativa e a tomar decisão. Isso é uma coisa que você vai desenvolver nele. A Nancy Leigh DeMoss, naquele livro que eu citei, ela diz assim: tomar a iniciativa é parte central do que significa ser homem. Olha que coisa. E hoje os rapazes não sabem onde vão jantar, né? Vamos jantar fora? Vamos. Qual o restaurante? Ah, querida, você escolhe. Não, amor, escolhe você. Ah, não, escolhe você. Não sabe escolher um restaurante. Não sabe tomar decisões pela família. Não sabe escolher um caminho quando é apertado, porque eles não foram acostumados. Então, muitas mulheres se queixam da dificuldade que os maridos têm de fazer decisões. E isso traz insegurança para a família. E muitas vezes faz com que a mulher faça o quê? Tome a frente. Erradamente. Erradamente. Leiam lá no Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Essa é uma das mentiras. Se meu marido não toma atitude, eu devo tomar no lugar dele. A Nancy Leigh DeMoss, desce a lenha. Né? Leiam lá. Então, muitas vezes, nós precisamos, discretamente, como esposas, e submissamente, dar um passinho para trás. E falei: escolhe você, querido. Não, amor, escolhe você. Não, amor, escolhe você, pode escolher. Deixa ele decidir. E precisamos ensinar os nossos meninos desde muito cedo. Você tem que ir fazendo com que ele tome atitudes decisivas aos poucos, dependendo da idade, né? Então, cada mãe, isso aí, cada família vai estabelecer. Mas eu costumo brincar que a criação de filhos é mais ou menos isso. Você vai... É um eterno jogo de puxa e solta. No começo, quando você começa a criar seus filhos, você só puxa, puxa, puxa. Você que direciona, você diz não, você diz o caminho, você... Mas conforme eles vão crescendo, principalmente os meninos, mais ainda, você tem que começar a ir soltando para que eles façam escolhas e se responsabilizem pelas consequências das escolhas deles. E isso você vai fazendo aos poucos. Algumas coisas você já vai poder fazer, por exemplo, lá em casa, quando eles começaram a entrar na adolescência, a gente já tinha uma combinação entre nós. Eles diziam: mãe, amanhã vai ter alguma coisa importante, não sei aonde, eu queria faltar a aula amanhã para resolver isso. E eu perguntava: você pode? Você tem domínio? Você tem rédea suficiente da tua vida escolar para faltar aula amanhã? Se você julga que você pode, você vai decidir. Então, eu comecei a deixar que eles decidissem, por exemplo, se eles iam no aniversário, ficar até mais tarde, conseguir levantar cedo na manhã seguinte. Então, a gente tinha um combinado. Eles acordavam sozinhos. Gente, meninas, nem está na palestra, esqueci disso, vou ter que anotar aqui para não esquecer na próxima. Não fiquem acordando os seus filhos homens. Deixa eles acordarem sozinhos. Olha, essa é uma das queixas que eu mais ouço das esposas. Eu praticamente tenho que empurrar meu marido da cama de manhã, porque ele não acorda. Sabe por que ele não acorda? Porque ele sabe que alguém vai acordar ele. Ele sabe que alguém vai estar ali para cumprir a responsabilidade que é dele. Então, o seu filho, quando chega a uma determinada idade, aí você que vai dizer qual é essa idade, é responsabilidade dele acordar, tomar o café dele. Eu conheço mães já de menino cavalão.
que acorda 5h30 porque tem que passar a camisa deles, porque tem que botar a mesinha para eles, fazer um Nescauzinho. Meu amigo, levanta aí, faz. Por isso que o povo quer ter um filho só. Porque quer fazer tudo pelos filhos. Chega uma idade que você tem que começar a forçá-los a saber tocar a vida deles, a saber que a vida não é botãozinho que se aperta só, não. Então, levanta e faz o seu Nescau. E depois tira a sua mesa e lava. Ou a sua louça e lave sua louça. Passe sua camisa. Coloque o despertador, chegue na hora. E se ele não cumpre essas responsabilidades, então você vai discipliná-lo para que ele aprenda a ser um homem responsável. Ensine o seu menino a ser um líder. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Todo homem é um líder. Eles já nasceram para isso. Eu não sei em que esfera ele vai ser líder. Mas no lar, certamente. E vamos nos lembrar que o celibato é uma exceção. Então, a grande maioria vai se casar. Grande, a maioria esmagadora. Celibato é exceção. Então, você já tem que pensar que o seu filho vai ser um líder na família dele. Quiçá, um líder na igreja. Um pastor, um diácono, um presbítero, um professor de escola dominical. Você deve treiná-lo de propósito para isso, para assumir liderança. Mas da esposa, com certeza ele vai ser, mesmo que ele nunca seja líder na igreja. Né? Aquele texto que as feministas pira. 1 Coríntios 11, verso 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o seu filho vai ser o responsável por entregar a Deus uma mulher e várias crianças. Ele é o responsável por apresentar essa família a Deus. Olha que responsabilidade está na tua mão. Olha que você está formando o homem que vai responder a Deus por uma família. E aí a gente precisa se lembrar o que é ser um líder à luz da Bíblia, não é? A Nancy Leigh Moss, ela diz assim: Jesus ensinou que a autoridade não tem nada a ver com direitos, e sim com responsabilidade. Então, a gente precisa lembrar disso quando nós estivermos ensinando os nossos meninos. Nós devemos dar responsabilidades e tarefas cada vez mais complexas para eles, tipo pedir que eles cuidem dos irmãos menores, pedir que eles definam quanto tempo eles podem brincar ou estudar. Você não tem que fazer isso por ele o tempo todo, conforme ele vai crescendo. Ele precisa aprender a se responsabilizar por isso. E isso né, tirar dinheiro, ir ali fazer uma compra, ir na padaria, responder por algumas coisas na casa, sei lá, o lixo é teu, você que tira o lixo. Eu não vou pedir, eu não vou mandar, eu não vou lembrar, eu não vou falar. Essa é a sua responsabilidade. Isso a gente pode fazer desde muito cedo. E quem não cumpre as suas responsabilidades, colhem consequências. Então, uma maneira de você ensinar o seu filho a ser um bom líder que cumpra as responsabilidades dele é quando ele não cumpri-las, ele ser cobrado por isso, né? E ser disciplinado por causa disso. Dessa maneira, você está ensinando a ele que ele é capaz de cumprir as responsabilidades que você dá. Porque sabe o que acontece muito? Eu vejo muito isso. Eu não vou dar essa responsabilidade de dar o lixo para ele tirar, não. Porque terça-feira é dia de lixo. No sábado o lixo vai estar aqui e vai dar a larva. Porque ele vai esquecer. Ele vai esquecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas ninguém aguenta apanhar 3 vezes por causa de um lixo, não. Na 4ª ele vai lembrar. Vocês entendem que as falhas deles em cumprir a responsabilidade que você dá é uma oportunidade, não para que você fale, ele não tem jeito mesmo, é muito irresponsável mesmo. Não. Você vai trabalhar nessas falhas que ele apresenta para que ele
aprenda a ter responsabilidade. Isso vai fazer com que ele confie que ele é capaz. Ele mesmo. Quantos homens vocês conhecem que não confiam na própria capacidade de liderança? É triste, né? Você vê um marmanjão grande, barbado, com medo de liderar, não sabe liderar, porque não foram treinados para isso. Né? Então, incentive-o quando ele tiver sucesso naquilo que ele fez. Ajude-o a caminhar quando ele falhar. Diz onde ele errou e continue delegando responsabilidade. Eu conheço mães que nunca deram um cartão para o menino ir ali pagar uma conta. Por quê? Ele vai perder o cartão, ele vai sumir com o cartão. Tá bom, gente, se ele perder, o mundo não acaba, é só o cartão, não é teu filho que você perdeu, é o cartão. Você vai lá, cancela e faz outro. Mas ensina seu filho a mexer com essas coisas. Né? Isso significa que quando ele for ficando mais velho, você vai ter que aprender a também respeitar algumas decisões deles, claro. Nós estamos falando de coisas pecaminosas, né? Mas nós estamos falando de escolhas. Né? Mas nós precisamos nos lembrar que o modelo de liderança é Cristo. Não podemos deixar confundir na cabeça dos nossos filhos autoritarismo com autoridade, né, com tirania. Ensine seu filho a não dar desculpas. Meninos precisam assumir seus erros. Essa é uma tese do Douglas Wilson no Futuros Homens. Né? Então, não permita que seu filho menino, que seu filho homem, diga, eu não fiz o que você falou porque a fulana me pediu para estudar com ela. Não, a responsabilidade era sua, você não fez, problema seu, a responsabilidade é sua, você vai responder por isso. Eu não fiz porque acabou a luz. Eu não fiz, sempre com uma desculpa para não ter feito aquilo que ele necessitava fazer. Não troquei a lâmpada porque eu não achei a escada. Né? Como homem, ele vai precisar achar soluções. Não achou a escada, meu bem, sobe no banco. Dá teu jeito, mas cumpre a responsabilidade que te foi delegada. Ensine seu filho a lidar com o dinheiro. Muitos casamentos já começam fracassando por causa disso. Porque os homens têm dificuldade de lidar com o dinheiro, de ter perspectiva correta acerca do dinheiro. Né? E aí a gente vai ter que rever como é que é a visão da nossa família em relação ao dinheiro. Se nós vivemos aquilo que a Bíblia fala sobre dinheiro. Isso independe de sermos ricos ou de sermos pobres. Né? Independe da nossa situação. Nós precisamos ensinar nossos filhos a lidar de forma santa e sábia com aquilo que Deus nos deu. É muito? Ensine-o a lidar com muito, de forma santa. É pouco? Ensine-o a lidar com pouco, de forma santa. Eles vão precisar ser guiados na escolha de uma profissão, ensinados a como gastar o dinheiro que eles vão ganhar. Né? Eles vão precisar aprender já desde cedo. Como é que eles gastam, por exemplo, o dinheiro que eles ganham de aniversário da avó? Isso é uma oportunidade de você ensiná-lo a lidar com o dinheiro com responsabilidade, tirando dízimo, dando uma oferta, não gastando com besteira, fazendo uma poupança. Gente, quando que a gente ensina isso para um filho? Quando ele tem 25 anos? Ele está casado? Ou quando ele tem 19 e arruma o primeiro emprego? 18? Não é hoje. Hoje é o dia. E eu não estou dizendo aqui que o seu filho tenha que ter dinheiro na mão para fazer isso. Né? Eu nunca fui defensora da mesada. Não estou dizendo que é errado ou que é certo. Isso aí vocês é que sabem. Na nossa casa não tinha mesada. Mas eles ganhavam dinheiro. Então, de um lado ou de outro, eles sempre ganham alguma coisa, eles sempre têm como arbitrar sobre alguma quantia. Ensine-o a fazer isso de modo santo. Ensine o seu filho que ele será provedor do lar, como a palavra de Deus diz. Antigamente isso era uma coisa natural. Hoje em dia, até dentro das igrejas, você ouve rapazes dizerem: a minha mulher tem que ganhar dinheiro. Estou aqui para sustentar a mulher para ficar em casa, não. Você ouve isso dentro da igreja. Homens que dizem, papel de provedor, não, isso aí é dos dois. Não, não é dos dois. Esse papel é dele. Isso não quer dizer que a mulher não possa ganhar dinheiro, não é isso. Mas essa não é a obrigação dela. A qualquer momento que ela precisar parar de ganhar dinheiro, porque está atrapalhando dentro de casa, ela pode, ele não.
Ele não, porque ele é o provedor. A Nancy Leigh DeMoss, ela diz assim, e eu acho isso aqui impressionante, ela diz assim, Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho, que é parte exclusiva do que significa ser homem. Ela cita várias coisas do que é parte exclusiva do que é ser homem. Né? Tomar iniciativa, tomar decisão, depois ela cita o trabalho. Trabalhar é parte fundamental aos homens de um modo que não é fundamental às mulheres. É diferente, entende o que é fundamental? Como parte da fiação que Deus fez no homem, ele está conectado para trabalhar de um jeito diferente da mulher. E a mulher está conectada ao lar e aos relacionamentos de uma forma diferente do homem. Não é assim? Isso aí é óbvio. Né? A mulher ela é mais ligada ao cuidado, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Né? Ao cuidado, a gerar vida, a nutrir pessoas. Diferente do homem, não que ele não faça também. Mas essencialmente é diferente. Né? Então diga a ele desde cedo que ele será o responsável por prover as necessidades da família dele, que ele precisa estudar, porque ele vai precisar manter uma família e filhos, que ele vai ser o responsável pelo sustento. E diga a ele o quanto essa tarefa é gloriosa, o quanto é honroso tirar uma moça da casa dos pais e dar conforto a ela, e cuidar dela, e dar uma boa vida para ela. Ensine-o como a sua responsabilidade de homem em prover de modo altruístico as necessidades da família espelha Cristo. Não é Cristo que provê todas as nossas necessidades? É um espelho para a família, o quanto ele cuida. Aí Efésios 5:29 diz, né, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E aí a Nancy Leigh DeMoss, ela diz assim, olha que coisa linda, dá vontade de chorar. Ela diz assim, alimentar é fortalecer. É providenciar o necessário a outra pessoa para que ela viceje e floresça. Olha que coisa. A provisão do homem, o cuidar e alimentar, não é só a provisão material, mas é a provisão para que aquela flor desabroche, que é a mulher dele. Alimentar, diz a Nancy Leigh DeMoss, significa que o provedor oferece mais do que coisa material. Cuidar é zelar com cuidado, manter ou tratar com carinho. Cuidar de alguém, anota essa depois, essa é uma daquelas que você pode botar na escrivaninha do marido. Cuidar de alguém significa mostrar interesse pessoal e atentar para a sua proteção. Homens são protetores. O sentido literal da palavra grega, cuidar, significa manter caloroso. Deus criou o homem para proteger e conservar a mulher calorosa, mantê-la protegida de perigos físicos e de perigos espirituais. Então, você já pode ensinar isso ao seu filho hoje. A irmãzinha precisa ir até não sei aonde, vá cuidando da sua irmã. Proteja a sua irmã, dê a mão à sua irmã, cuide dela. Você é o homem na casa enquanto seu pai não está. Você dá a ele essa noção de que ele protege. Né? Então, precisamos ensinar conscientemente os nossos meninos a proteger. Eu não sei se vocês lembram de um acontecimento muito recente, acho que foi em Paris, uma explosão que teve numa boate, e aí depois eles fizeram uma manifestação silenciosa numa pracinha, com várias velas, várias flores em homenagem aos mortos, e de repente fez-se um barulho, que todo mundo achou que era uma outra bomba, e os homens saíram correndo, passando por cima das mulheres e das crianças. Esse é um retrato triste do que nós viramos. Ao invés deles correrem para protegê-las, eles correram na frente delas
Isso é de chorar, é lamentável um negócio desse. Então, nós temos que ensinar isso aos nossos meninos em situações muito práticas do dia a dia, como, por exemplo, quando acabar a luz em casa, corre, vai pegar a mão da sua irmã, corre, sua irmã tem medo do escuro. Você não, você é um rapaz, vai lá, ajuda ela. Né? Então, de formas muito práticas, nós podemos fazer isso. Ensine o seu filho a ficar com a pior parte. Ensine o seu menino a ser um cavalheiro, a pegar o menor pedaço de bife, a deixar o suco gelado para você, mamãe, e para a irmãzinha dele, para a vovó dele, para a tia. Ensina ele a fazer isso. Eu tenho um filho de uma amiga minha que ela ensinou a ele a que sempre que eles moram num prédio, a que sempre ele deveria se colocar do lado da porta do elevador e segurar, para que as mulheres entrassem. Então, ele era um piquititico desse tamaninho, e ele já ficava lá segurando, falava, pode entrar, titia. Coisa mais linda. O que ele estava fazendo? Ele estava dando a vez, dando a frente, ficando com o pior. Ele não era o primeiro a entrar, ele era o último. Esses dias também, algum tempo atrás, eu estive numa casa com uma amiga minha, que tem 7 filhos. Homens. Não sei se vocês conhecem ela, gente. Ela é de Recife. Ela é americana, mas é de Recife. Minha amiga, Lia Lehman. Ela tem 7 homens. Ela tem 7 cavalheiros perfeitos. Se eu disser isso para ela, ela vai dizer, não é, você precisa ir na minha casa, não são perfeitos. Eu falo, eu sei que não são perfeitos, os meus também não são, eu também não sou. Né? Mas quando você convive com eles, é aquele menino de 8 anos que você está num almoço com várias pessoas, quando diz, todos podem ir à mesa, e vocês se dão um controncão, ele diz, desculpa, tia, pode ir. Porque ela e o marido dela ensinam isso para eles. Fique para depois. Deixa todo mundo comer, se sobrar, você vai lá. Lava os pratos, recolhe tudo. Faz no lugar da tua irmã, faz no meu lugar. Ao invés de ser criado como um reizinho que tem tudo, inclusive os pais aos seus pés, ele deve aprender a servir. Desde a mais tenra idade, os rapazinhos cristãos deveriam aprender a correr para pegar as sacolas de compras pesadas da mãe, a puxar a cadeira para a irmã sentar. Coisa antiga, né, gente? Faz o menor sentido falar isso na nossa sociedade, né? Escolher para si o pior lugar, dar a melhor parte do sorvete para a irmã. Nota que não são coisas naturais. Por que não é natural? Por causa do pecado. Se nós não tivéssemos caído em Adão, a mulher, Matthew Henry diz isso, né? O puritano Matthew Henry, ele diz isso. A mulher sempre seria docemente submissa ao seu marido, e o homem seria perfeitamente cuidador e protetor da sua esposa, e saberia guiá-la. Mas o pecado entrou. Então, agora nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. Então, não permita que os seus meninos sejam servidos o tempo todo. Ensine a ele a bênção de servir aos outros com o trabalho braçal e sacrificial. Mas a minha irmã já foi dormir. Mas tu és o homem da casa. Então, fique até mais tarde terminando as coisas. Porque você é homem. E os homens trabalham mais do que as mulheres. Os homens dão duro. Os homens se sacrificam pelas suas mulheres e pelos seus filhos. E, por último, os nossos filhos precisam aprender que eles serão líderes espirituais da sua casa. Diga isso a ele, que ele vai ser o pastor do lar dele. Então, incentive o seu filho a ler a Bíblia, a ler bons livros. Treine-o para isso, ajude a desenvolver esses bons hábitos, porque ele será o sacerdote da sua família. Seu filho precisa ter a noção, desde cedo, que ele vai trabalhar como agente santificador da mulher dele e dos filhos dele. Depende dele. É claro que não depende dele. Mas ele é quem vai dar o tom da família dele. E, para terminar, eu quero ler para vocês um
lindo dizer do Douglas Wilson. No livro dele, se eu achar a página, vai ser bom aqui. No livro dele, Futuros Homens. Ele diz assim: garotos são futuros homens, rapazes são futuros homens. Isso significa que são futuros maridos e futuros guerreiros. Quando chegarem a esse ponto, as responsabilidades que encontrarão não devem surpreendê-los. Eles devem estar prontos. Nós não vivemos numa cultura de guerra. Mas os Estados Unidos, por exemplo, vive. Você imagina os nossos meninos que são acostumados a não subir nem árvore, porque vai cair, vai machucar? Como é que esses meninos vão para a guerra? Homens são guerreiros. Homens um dia vão ter que ir para a guerra, rastejar na lama, ficar sem comer, dormir molhado. Seu filho não precisa ir para o exército, embora seja muito bom, para que ele aprenda essas coisas. Ele pode aprender isso de forma gradual, ao longo do tempo. Ele é um guerreiro. Ele um dia pode ter que ir à guerra pela sua família. E essa geraçãozinha Nutella, de calça apertada, vai ser difícil ir para a guerra. Vai ser difícil ir para a guerra. Se a nossa nação depender, a sua soberania depender dos meninos que estão crescendo no nosso meio, as mulheres vão ter que fazer isso. Olha a inversão. Olha, aliás, a maioria dos desenhos já pregam isso, né? Os homens bobocas e as mulheres guerreiras, fortes, né? Isso, e é isso que o feminismo queria, e o feminismo conseguiu, né? Mas não é assim no nosso meio, porque nós somos o povo de Deus, e nós, então, devemos andar como a Bíblia nos ordena. Então, meninas, ajudem seus filhos a serem homens. Ajudem seus maridos a melhorar naquilo que, porventura, eles não tenham sido treinados. Vamos orar? Pai Santo, todas essas coisas vêm de encontro à nossa natureza pecaminosa. Todas as verdades das Escrituras, elas batem de frente com a nossa displicência, com a nossa preguiça, com a nossa falta de conformidade à Tua Santa Palavra. E por isso nós precisamos, como corpo de Cristo, te pedir perdão e pedir para que o Senhor nos mude. E o Senhor efetua essas mudanças, a mudança na igreja, a mudança no corpo de Cristo, através das mudanças dentro da nossa família. É do pequeno para o grande que nós vamos fazer isso. Por isso, Senhor, ensina-nos a como mulheres auxiliadoras dos nossos esposos. Ensina-nos a criar os nossos filhos, meninos, para serem grandes homens no Teu reino, para que sejam homens que deem a vida. Eu sempre me lembro daquela imagem da igreja na Idade Média, em que a igreja era lançada na arena para ser comida pelas feras. E a imagem tão bela daqueles homens colocando as crianças e as mulheres no centro e cercando-os, dizendo que talvez quando as feras os comessem, já não tivessem mais fome para comer as mulheres e as crianças deles. Senhor, coisas tão claras na Tua palavra, para nós hoje são tão absurdas. Tem misericórdia de nós, da nossa geração. E nos ajuda a formar homens que sejam assim, que sejam os primeiros a serem comidos pelos leões, para poupar a vida de suas mulheres e de suas filhas. Talvez eles nunca se deparem com uma situação dessa, mas que eles aprendam a fazer isso todos os dias, quando vir suas mulheres cansadas e correrem para lavar a louça para elas, correrem para disciplinar uma criança para elas. Nos ensina a dar essa sensibilidade e esse olhar
cuidadoso e carinhoso aos nossos filhos homens, ó Pai, para que a tua igreja colha os frutos disso, para que os nossos filhos no futuro tenham casamentos melhores do que os nossos, tenham casamentos mais estáveis, mais fortes do que os nossos, e que gerem filhos melhores do que os filhos que nós criamos, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja, para que, Senhor, o teu evangelho continue se propagando nesse mundo até o retorno do nosso amado Salvador. É o nosso pedido em nome de Cristo. Amém.